Musculação, pilates, caminhada. Será que tem algo que realmente é o melhor para uma pessoa idosa? Então, eu me chamo Leonardo, eu estou aqui com o Gabriel, eu sou o fundador da Mais 60. Gabriel é coordenador aqui da Mais 60. É, é um local que é especializado em atendimento para idosos, mas não vamos focar nisso, tá certo? Eu quero focar neste vídeo realmente na pergunta que a gente fez inicial. E eu chamei Gabriel aqui até em comemoração aos 1.000 inscritos que a gente completou ontem, tá? Que legal mesmo, estou bem feliz. Eu realmente não esperava que a gente ia completar 1.000 inscritos em 30 dias. Isso Pouco acabou tempo. acontecendo. Mas realmente eu chamei Gabriel aqui hoje para a gente discutir sobre esse tema. E para começar, tá? Eu já quero trazer uma pergunta de cara, tá certo? Gabriel, você que é especialista, você que estuda bastante, o que é que a gente tem para falar para as pessoas quando a gente pensa em principais motivos que levam a óbito? Porque eu acredito que isso vai nortear também a escolha do melhor exercício, tá certo? Eu queria que você começasse já com essa pergunta já. Vamos lá. Em questões demográficas e estatísticas, em relação a estudos já, realmente estudos e bases de dados, a gente tem que os problemas cardiovasculares, principalmente provenientes de problemas metabólicos, ou seja, hipertensão, diabetes, Alteração do alteração no colesterol, que é a colesterol, bulimia, dislipidemia. realmente é o que traz realmente preocupação. A gente pensa, de onde vêm esses problemas? Realmente vem da hipocinesia, de um padrão de comportamento posterior, que a gente não dava tanta importância ao movimento, a se Isso. cuidar, Traduzindo, essa hipocinesia, entre outras palavras, é a realmente a falta de pessoa que movimento. se movimenta muito pouco, tá certo? No seu dia a dia. Então, o Gabriel trouxe, desculpa te interromper, Gabriel, mas Fique à vontade. já trazendo aqui essa questão, porque a ideia desse podcast, dessa conversa, que inclusive a ideia é que vocês gostando, vocês comentando, a gente traga um pouco mais nesse formato, eu acredito que agrega muito mais. A gente conversar dessa maneira um pouco mais tranquila, como a gente conversa no dia a Sim, dia. sim, Tem várias conversas que a gente fala assim, caramba, quantas pessoas gostariam de saber sim, disso, né? sim, perfeito. Então, eu quero já aproveitar, Gabriel, e trazer uma segunda pergunta, que é o seguinte: risco de quedas realmente é algo que a gente tem que se preocupar? Porque essas perguntas que a gente está trazendo aqui, elas vão nortear realmente a resposta para você entender qual é realmente esse melhor. E eu já quero dizer, no final eu vou dar minha opinião, levando em consideração todos os conhecimentos, eu que sou especialista em fisioterapia e gerontologia, atendo aí desde 2019 nossos pacientes aqui em Salvador, mas eu quero realmente trazer essa questão para você sobre as quedas, porque eu acho que é algo que as pessoas negligenciam muito, e em muitas jornadas eu já vi diversos pacientes, né? Na verdade, candidatos a pacientes que chegam para a gente aqui, às vezes entram em contato com a gente um mês, daqui a pouco marca até uma avaliação, aí quando infelizmente a gente vai lá e recebe uma mensagem do filho: poxa, Léo, infelizmente minha mãe caiu e a gente estava até querendo começar, mas infelizmente ela está hospitalizada, está na UTI porque bateu a cabeça, e quando vai ver, meses depois, essa pessoa acaba indo a óbito porque começa a ter uma cascata de Sim, sim, sim. problemáticas decorrentes inicialmente dessa queda. Claro É, que a queda, ela não é o principal motivo, ela só é o estopim, porque de fato já é um corpo que está fragilizado, que ali já tem osteoporose, já tem osteopenia, para quem não sabe, o osso está bem fraquinho, está poroso, você já jogou um monte de massa óssea fora. Então, queria saber de você, Gabriel, o que é que você. Claro que tudo que a gente está falando aqui tem embasamento científico, tá, pessoal? A gente está tentando trazer de uma maneira mais tranquila, mas o que é que você tem aí para falar sobre a questão das quedas? Porque eu percebo que as pessoas realmente não se preocupam muito com esse sim, detalhe. porque assim, a gente é exposto a perigos do dia a dia, tanto idosos quanto nós mais jovens, em relação à queda, muito no nosso dia a dia. Por exemplo, eu provavelmente já devo ter tropeçado várias vezes esse mês, Leonardo também, Léo aqui, várias vezes, até mesmo aqui na entrada, a gente pode ter tropeçado ali uma pedra, qualquer coisa. E como jovens, a gente não se preocupa. Por quê? Porque o corpo da gente está adaptado, a gente tem a musculatura, nosso sistema nervoso autônomo em relação ao ambiente, sabe se comportar em relação a desvios abruptos de direção, queda, compasso, entre outras coisas. Então, o que é que acontece? De fato,
o idoso está muito preposto a ter realmente essas quedas pelo fato de não ter sido preparado como nós aqui da atualidade, já temos a vivência de estar em um ambiente de musculação, de treinamento, entre outros fatores. Uma questão geracional Sim, mesmo, sim, que realmente, como a gente até estava conversando antes de gravar, provavelmente você que é idoso que está assistindo, você não viu nem seu pai, nem sua mãe botando um tênis, saindo para sim, sim. correr, botando um tênis, indo para Perfeito, academia, até perfeito. porque não era a realidade da época, tá? Mas só para deixar claro, pelo que você está escrevendo aí, Gabriel, então a gente poderia dizer o seguinte: então várias pessoas jovens estão caindo, né? Caem no dia a dia, só que geralmente a gente não costuma ficar preocupado. Então a Sim, questão não é sobre cair, é sobre quem está está caindo. caindo. É Perfeito, exatamente isso que você queria dizer. perfeito, perfeito. E assim, o idoso quando cai, pelo fato dele ser muito frágil em alguns aspectos, a maioria, eu tô falando assim, a maioria em O relação comum, tá? ao Não comum, escutem isso como se fosse a normalidade. É o comum. A gente encontra realmente por sim, aí muitos idosos com nível de fragilidade elevado. Mas qual é a questão? Não é porque é comum que a gente vai cometer o equívoco de falar, ah, essa é uma condição normal. não, Não muito pelo não. contrário. O comum é a gente encontrar os idosos quando tomam as quedas ou ocorrido, ficarem com receio de de movimentar, perdão, a cinesiofobia. Ou seja, a Isso. cinesiofobia volta a ressaltar a hipocinesia, que seria a falta de movimento, pelo fato do receio de acontecer aquilo novamente. Porém, contudo, todavia, se caso o idoso tiver consciência, já for preparado, ele tomará a queda, até realmente se preparará para não ter danos maiores, para assim não cair nesse ciclo de Pronto. desuso. Então, dá para se preparar para uma Sim, queda. sim, sim. Como geralmente a gente iria se preparar para uma queda? Ponto. A ciência já elaborou protocolos tanto de exercícios neuromusculares, exercícios dinâmicos que a gente fala. Dinâmico seria no dia a dia, de equilíbrio. Exercício neuromuscular. Eu tô aqui como o papel da pessoa que não sabe nada, tá? Pelo contrário, eu sou especialista, mas eu vou agir como se eu não soubesse, para justamente para Gabriel estar sempre traduzindo esses termos que são jargões profissionais para que você entenda, tá certo? Sempre. Então, esse neuromuscular, o que seria esse treinamento neuromuscular? A atividade do músculo com o sistema nervoso, tanto periférico e Isso. central. Então, Ele por exemplo, um treino traduz. mais de Sim, força, pronto, sim, um treino que você vai lá na academia. Então, já perfeito. trazemos até aqui o primeiro ponto. Então, para a pessoa que está se questionando em casa e pensou em queda, um dos primeiros pontos que a gente está trazendo aqui é realmente você ter um trabalho muscular que vai além do visível, tá? Porque uma coisa é o que você está vendo, o músculo, É. mas tem o invisível que você não está vendo, que é esse trabalho do sistema nervoso, que é o que Gabriel acabou de falar. Então, tem um visível, que claramente, quando a gente pensa em musculação, você associa estética, mas muito pelo contrário, tem um trabalho ali neural do sistema nervoso que é Ah, importantíssimo, que vai além até mesmo nas questões de queda, mas eu quero já trazer até uma associação com algo que preocupa muitos idosos, que é justamente a questão cognitiva, as neuropatologias. só para fazer um paralelo aqui, já que a gente está passando para a parte da neurodegeneração, a primeira adaptação do músculo é a adaptação neural. Perfeito. Adaptação neural. É o que a gente Não aprende é o lá atrás, quando a estético. gente começa na faculdade, quando começa a realizar trabalho de força, as pessoas, tem gente que entra na academia querendo ficar forte em um mês, 2 meses, a maior adaptação que acontece, tá? É justamente no desenvolvimento de força, vamos trazer assim, de maneira interna, vamos falar assim, não é aquela que a gente falou, eu usei o termo forte anteriormente, até equivocadamente, só para fazer uma correção aqui, foi forte no sentido estético, que as pessoas geralmente Sim, falam, sim, sim, olha, sim. eu quero ir para academia para ficar forte, com muque, o homem É, quer ficar com um braço gigante, a mulher perfeito. com uma perna gigante. Então, Gabriel, só para entender, a gente está trazendo aqui, para sempre estar conseguindo direcionar Sim, muito bem sim, essa conversa perfeito. aqui e não deixar nenhum tipo de confusão. A musculação, ela realmente é uma ferramenta bacana quando se trata de equilíbrio. Bom, em questão de equilíbrio neuromuscular, ou seja, na ação muscular, a musculação é o ponto inicial.
Porém, contudo, todavia, nós temos que fazer adaptações para a realidade, para o destino funcional, ou É seja, aquela história de para quem? A gente está isso, falando de isso, isso, quem? Perfeito. perfeito, perfeito. Porque assim, eu tenho uma capacidade funcional diferente do Léo. Nós temos realidades diferentes com relação ao equilíbrio. Histórias diferentes. Você que está do outro lado escutando a gente, provavelmente você viveu uma vida onde você priorizou a sua família em detrimento até mesmo da sua saúde. Quantas noites sem dormir? Quantas noites, às vezes, tendo que acordar, levantar porque o filho está doente, isso e aquilo. Quantos dias onde negligenciou até mesmo Sim, a sua sim, sim. alimentação, Perfeito. porque não dava tempo de parar para sentar, até para mastigar com calma. Então, é sempre muito trabalho. E a gente, estou trazendo até um pouco mais para o lado feminino, por quê? Porque quando a gente traz, geralmente, a mulher, principalmente de uma geração mais atrás, Sim, né, sim. em relação à atual, ela estava muito relacionada a atividades de casa, tá? E aqui eu não vou trazer nenhum viés político para dizer nenhuma questão. Eu só estou trazendo porque é o que geralmente acontece. E eu não estou dizendo que essas mulheres não trabalhavam, pelo contrário, geralmente era uma dupla jornada. Então elas trabalhavam fora, trabalhavam em casa, ou quem trabalha só em casa tem trabalho do mesmo jeito, porque o trabalho em casa a gente sabe que nunca acaba, É. nunca acaba. Você ajeita a casa e continua aparecendo trabalho e é prato e é isso e aquilo. Até quem tem ajuda E dentro de casa, só, criar filho não é e só brincadeira. para dar uma resumida disso em uma palavra, especificidade. Perfeito. Porque assim, as pessoas chegam pra gente perguntando: "Ah, mas meu médico passou Pilates. Poxa, será que o Pilates é específico para você? Ah, meu médico passou para fazer exercício de perna. Será que você precisa realmente fazer exercício de perna Do ou jeito do que que você você imagina imagina? que tem que ser. Será que você precisa fazer esse exercício de perna que todo mundo faz? Entendeu? Às vezes você precisa fazer um protocolo que não é comum na sociedade, porque sua especificidade é uma, ou seja, sua aptidão funcional, ou seja, sua capacidade de conversar, sua capacidade de se levantar, de empurrar, de agachar, é totalmente diferente do outro. Ou seja, o outro não é a mesma pessoa que você. Isso. Então, o trabalho que a gente exerce aqui, já trazendo para a nossa realidade, é específico. Perfeito. Então, só para trazer aqui, ó, e eu acho que essa é a principal, esse é o tema mais importante dessa conversa, que você não pode sair daqui sem entender. A gente vai estar sempre adentrando a caminhada, a musculação, o pilates, mas mais importante do que caminhada, musculação e pilates, que é até o que eu ia trazer no final, mas já trazendo agora, já que tem contexto, é que o exercício que você pratica, ele deve ser específico para a sua necessidade. E todos nós possuímos necessidades, até aqueles que não apresentam dor, até aqueles que não apresentam dificuldade de locomoção, até aqueles que não apresentam nenhum problema cognitivo, até aqueles que não apresentam nenhuma doença metabólica, como foi citado aqui, como hipertensão, diabetes, alteração no colesterol. Todos nós possuímos necessidades que elas estão relacionadas às vulnerabilidades da nossa saúde. Por exemplo, nesse momento onde a gente trabalha pra caramba, estuda pra caramba, se esforça pra caramba para investir na vida de quem a gente atende, minha saúde social, ela reduziu um pouco. Realmente na vida a gente acaba tendo que conduzir Sim, esses pratos, né? A gente tem que realmente equilibrar. E neste momento, essa parte da socialização ela caiu um pouquinho. Só que como eu tenho muita interação no meu trabalho, tudo isso, e graças a Deus tem a questão espiritual também, acredito muito como é que eu posso falar? Na sim, intervenção de sim. Deus em minha vida. Então, graças a Deus, isso é um solo onde me permite ter muita robustez e eu não me sinto perdido, eu não fico triste porque algumas pessoas, à medida com que reduzem sua sociabilidade, elas acabam vivenciando, né, ficam um pouco mais expostas a depressões, tudo, mas a gente não pode negligenciar. A gente tem que estar sempre olhando para tudo. A gente tem que estar olhando saúde do sono, se você está dormindo direito, a gente tem que estar olhando se você está se alimentando direito, bebendo água direito, se você está se exercitando, fazendo os exercícios que são específicos para você. Porque hoje você não sente dor no joelho, mas daqui a 5, 10 anos você pode vir a sentir por conta da sua própria estrutura. Então, o exercício que a gente prescreve precisa sempre ter essa
Orientação. Percebi que Gabriel está suscetível, tem uma vulnerabilidade no joelho, e para que a gente não gere uma problemática futura, porque minha missão aqui é atenuar os problemas, é tirar os obstáculos da frente para que ele continue tendo autonomia, para que ele continue tendo saúde. E então, no caso, você que está do outro lado, para que você continue brincando com seu neto, para que você continue podendo viajar, porque muitas pessoas vivenciaram uma vida onde prometeram a ela a melhor parte da vida, a melhor fase, como se fosse a terceira idade. Após ela se aposentar, ela ia viver tudo o que quis. Só que agora, às vezes, ela tem mais tempo, tem mais dinheiro, já tem recurso, mas infelizmente não tem o É, principal, que é a saúde. sim. E só para a gente fazer aqui um paralelo mais prático em relação a todos esses aspectos que você falou, o Leonardo falou aqui, bem rapidamente, do sono. Eu vou fazer um paralelo rápido só para o nosso público entender como é que a gente faz essa análise. A pessoa, quando não dorme direito, eleva os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio que ativa e realmente faz a indução de um processo chamado proteólise, ou seja, a quebra de proteína. E nossos músculos são o quê? Proteína. Proteínas. Ou seja, isso vai acabar catabolizando você, você vai acabar perdendo massa muscular. Perfeito. É como se você Então, estivesse jogando o seu músculo fora. como a gente faz esse trabalho de tirar as coisas da frente, a gente vai aconselhar você a dormir melhor. E como a gente vai fazer isso? Manipulando o seu treino de maneira específica para te fazer cansar mais, ter mais atividade física durante o dia, aumentar a termogênese durante o dia, ou seja, sua atividade dependente do exercício físico sua vida vai ser mais ativa. Trazendo um paralelo para a obesidade, muitos idosos obesos perguntam: Gabriel, poxa, eu queria saber o que, é que eu vou fazer para perder peso. Eu falei, calma, primeiro a gente tem que ir aos poucos. Você não está com problema no joelho? Vamos melhorar ele para Perfeito, você você trouxe um ponto otimizar. interessante. Tem algumas semanas a gente recebeu uma paciente aqui, na verdade uma candidata a paciente, né? Ela veio entender como é que a gente trabalha e a gente percebeu logo de cara, porque a avaliação começa a partir do momento que a gente entra em contato com a pessoa. E a gente percebeu que ela chegou até a gente andando mancando, mancando muito, com dificuldade incrível de locomoção. Então a gente imaginou que ela chegaria para a gente e ia conversar muito sobre esse assunto. Olha, eu estou com dificuldade para andar, isso está me atrapalhando no dia a dia, isso dificulta com que eu saia. Às vezes eu deixo de ir para a Sim, praia porque até a andada que eu saio do carro até chegar na praia, ou até meus filhos podem me convidar para fazer alguma coisa, eu acabo não indo por conta disso. A gente imaginou que ela ia conversar sobre esse assunto, só que quando a gente conversou, ela passou a maior parte do tempo falando do desejo dela de emagrecer, que é genuíno, eu super entendo. Entendo também que existem questões de pressão social, tudo, mas esse não é o caso. A gente precisa sempre ter uma hierarquia de prioridade, sim, porque nessa vida, se a gente não tiver uma hierarquia de prioridade, a gente pode ficar perdido, confuso e ir perfeito, na perfeito. direção que não é a melhor para a gente naquele momento. Então, obviamente, ela precisa perder peso. A gente também concorda com isso. Não é questão de desejo, ela precisa. Vai ajudar diversas questões, diversas questões. Mas dentro da prioridade, a gente precisa entender que melhorar a funcionalidade, ou seja, Perfeito. a função das articulações, para que ela consiga voltar a andar bem. Poxa, sentir dor, perceber dificuldade de locomoção é, é algo que interfere sobre diversos pilares da área de saúde. Por exemplo, você que está sentindo dor, obviamente seu humor fica alterado, você já tem uma tendência maior a ficar triste, chateado, angustiado. Sim, sim. Tanto que a maioria dos remédios, tá, dos fármacos que são voltados para dores crônicas, eles têm ali na sua composição estabilizadores de humor, para que realmente essa pessoa não vivencie, não, porque não fique tão suscetível a uma depressão. Então, por que eu estou trazendo esse ponto? A gente precisa entender que a maneira com que você se movimenta, a sua capacidade funcional, que vai desde a tomada de decisão de se movimentar, como também o próprio movimento em si, está relacionado a diversas questões do seu contexto de saúde e cada coisinha influencia sobre a outra. Só que
tem algumas coisinhas que repercutem muito mais. Para quem conhece a regra de Pareto, que é a regra do 80-20, geralmente, qual é a regra de Pareto? Só para explicar para vocês. Ele percebeu em seus estudos que tem determinadas ações que você toma que Sim. acabam gerando resultado. Só que tem uma ação que você realizando ela somente 20%, ela gera 80% do resultado. Então, às vezes, tem outras que você está investindo muito tempo, e só gera isso aqui de resultado. No caso dela, se ela passar a andar melhor, sem dificuldade, sem dor, ela já vai melhorar o humor, isso já vai impactar sobre a socialização dela, consequentemente, ela já vai sair mais. Se ela sai mais, ela automaticamente já aumenta o gasto de energia, porque ela vai andar mais, ela vai no shopping, vai dar mais voltas. Perfeito, você Então, ela tocou. já vai viajar, ela já vai turistar. Então, tantas coisas que ela passa a fazer corrobora para que essa pessoa indiretamente já perca peso. E não só isso, traz o pontapé inicial para que ela agora possa se permitir realizar intervenções mais específicas para o emagrecimento. E não quer dizer Tanto, que na intervenção dela não estaria tendo esse tanto olhar, só que que os estudos atuais que saiu agora na JAMA Networking mostra que o exercício físico nas 33 primeiras semanas do protocolo de emagrecimento o resultado foi pífio em relação à termogênese independente da atividade, do exercício físico. Ou seja, o exercício físico é um equalizador das aptidões físicas, da capacidade funcional para você ter mais capacidade de ir no cinema, de socializar. E isso até mesmo poxa, você tem seu marido, tem relações amorosas, tem até casos de pessoas que, infelizmente, começaram a limitar até suas relações por conta disso. e melhorando, e só para terminar esse ponto, Tá com dor, não dorme bem, é, já tem que fazer uso de medicação. mitigando todos esses processos, voltando para o joelho. Se a gente melhorar a aptidão física e o problema do joelho dela, já vai melhorar o dia a dia dela, que já corrobora com outro estudo, já faz um paralelo com outro estudo, que demonstrou que a quantidade de passos do dia a dia é muito mais, em paralelo ao exercício físico, gasta mais calorias, faz a melhor recomposição corporal, ou seja, você tem uma oxidação maior de gordura, ou seja, a quebra da molécula de ácido graxo, que é a molécula de gordura, tendo essas atividades em paralelo com o exercício. Ou Não, seja, como a gente falou da hipocinesia, tudo parte de um princípio só. Os estudos, tudo se correlacionam. Tudo perfeito. se Só correlaciona. para trazer agora para o linguajar mais humano, já que Gabriel foi falar de uma maneira mais técnica, então o que, é que eu gostaria de trazer com essa informação que Gabriel trouxe? Dentro dos artigos, quando a gente vai estudar capacidade funcional e a gente vai olhar para o processo de envelhecimento e a gente vai olhar para as pessoas que acabam vivenciando um luto, para as pessoas que acabam se aposentando e ficam às vezes ociosas com o seu tempo, quando a gente vai olhar para alguém que está sentindo uma dor, quando a gente vai olhar para alguém que está com alguma dificuldade de locomoção, quando alguém passa por uma queda, se você juntar todas essas circunstâncias, existe um comportamento que é comum a todas elas. O mais comum é o quê? O movimento. Essas pessoas começam a se movimentar muito pouco. Quem está de luto fica mais em casa, se isola. Quem está com dor se isola em casa, se movimenta menos. Quem está deprimido, mesma coisa. Quem está com dificuldade de locomoção, mesma coisa. Quem está com medo de tomar uma queda, mesma coisa. Então, quando a gente vai ver uma das principais variáveis que aceleram o processo de envelhecimento é essa redução brusca do gasto energético, que ao longo da vida, se você for ver, se você for refletir, você vai falar de fato, hoje eu me movimento muito menos do que quando eu tinha 30 anos, me movimento muito menos do que quando eu tinha 18 anos, 20 anos. Só que, volto a dizer, você não se movimenta menos necessariamente porque você não pode, mas é porque alguma dessas variáveis tocou em algum ponto sensível desse, ou foi um luto, ou foi porque você ficou ocioso demais e começou a ficar largado no sofá. E eu entendo, não te contaram, praticamente te enganaram a vida Sim, sim, toda que você perfeito. poderia fazer isso, que quando você se aposentasse, o objetivo era não fazer nada. Então, não estou aqui para te julgar, para dizer que você está isso e aquilo. Não, volto a dizer, te enganaram, mas agora eu estou te avisando para que você possa acordar. Infelizmente, esse comportamento, tá, de super ociosidade faz com que até mesmo você chegue de noite e você tem que sono, Gabriel.
Você passou Nenhum. o dia todo sentado, Não deitado, gastou sem energia. gastar energia absolutamente nenhuma. Ainda tirou alguns cochilos, sentado e deitado. De noite, como é que você vai conseguir ter uma boa noite de sono? Então perceba, a sua vida começa a ficar disfuncional. Então aqui você já deve ter percebido através da nossa conversa que a gente não vai bater o martelo e dizer você precisa caminhar, você precisa fazer pilates, você precisa fazer musculação. O que você realmente precisa, trazendo em termos ideais, se você tem condições, é contratar um profissional que vai realmente investigar, olhar para você, quem é você, escutar a sua história e, mediante a isso, realizar uma prescrição que vai levar em consideração o seu coração. Então, para quem tem risco cardíaco aumentado e até para quem não tem, levando em consideração que a doença cardíaca é a doença que mais leva a óbito no mundo, a gente vai colocar atividade de longa duração. Por exemplo, não necessariamente vai ser uma caminhada, pode ser até mesmo uma subida de escada, ou talvez até uma caminhada, só que em um terreno inclinado, ou até mesmo uma natação, ou até mesmo uma bicicleta. Tem diversas estratégias que podem ser utilizadas, mas não necessariamente sempre da mesma forma. O profissional vai entender, vai verificar o seu risco, vai olhar para você e vai falar: olha, hoje a gente vai ter que fazer 1 minuto caminhando acelerado, 1 minuto caminhando devagar, ou 1 minuto descansando. Tudo isso é de acordo com a sua necessidade. Ah, não, a gente vai realizar 40 minutos de caminhada contínua. Ah, não, hoje a gente vai realizar 5 minutos de caminhada moderada em um terreno inclinado. Então, volto a dizer, a caminhada vai te ajudar bastante realmente com as questões cardíacas, se for feita dessa forma, Sim, com periodização, com planejamento. Se você for só simplesmente colocar o tênis e todo dia você for andar, ela vai adaptar o seu coração nos primeiros dias, mas depois você não vai ter mais adaptação cardíaca, porque o estímulo não foi progressivo. E quando para de ter estímulo progressivo, para de gerar adaptação. tem Então, homeostase. você vai continuar gastando gordura, vai continuar gerando outras adaptações articulares, musculares, mas com relação ao coração, você pode estar caminhando hoje e não necessariamente estar tendo adaptação nenhuma se você não tiver um planejamento. Segundo ponto, o Pilates, como o Gabriel trouxe aqui, será mesmo que vai contemplar tudo o que você precisa? A gente falou de treinos de força que às vezes no Pilates não vai ter, não é a característica do treino do Pilates. E não necessariamente não tem, dá para ser feito dessa forma também. Mas a questão qual é? Quando a gente traz questões como equilíbrio, é que você realiza exercícios que são específicos para que você que está com dificuldade de locomoção, já que eu toquei no ponto de equilíbrio, consiga estabilizar tornozelo, consiga estabilizar seu tronco, seu quadril, e que ao mesmo tempo não venha jogar contra uma doença metabólica que você tenha, por exemplo, uma hipertensão, a diabetes, alteração no colesterol. Então, o treino, ele precisa realmente ser específico. Talvez você faça como algumas dos nossos pacientes aqui. Sim. Tem alguns exercícios que elas fazem com a gente aqui, que aquele exercício geralmente é feito no Pilates, aquele outro é feito geralmente na musculação, esse aqui já é um alongamento, ou seja, a gente faz o que é necessário. Mas eu estou trazendo aqui só para você refletir e entender que talvez para você não precisa nem de pilates nem de musculação, mas você precisa sim de um profissional que vai realmente planejar de acordo com a sua necessidade, vai incluir exercícios da musculação, que com certeza você vai precisar, mas não necessariamente são todos os exercícios que tem na musculação que Sim, são para você. Talvez não são para você perfeito. agora, talvez seja para você daqui a 5 meses ou um ano, ou talvez não seja nunca, tá? De acordo com a característica estrutural, genética. Então, talvez o Pilates não tenha tudo. Então, no geral, é basicamente isso. Mas, se você realmente não tem condições financeiras, pensar na musculação como uma estratégia mais que se encaixa no sentido de força, para que você realmente tenha força no grupamento muscular das pernas, eu acho que, de fato, é uma reflexão que você deve ter. Por quê? No Pilates, é muito comum que você não desenvolva força da mesma forma que você vai desenvolver dentro de uma academia. Dentro de uma academia, você vai treinar e vai desenvolver muito mais força. Realmente, no Pilates, você vai trabalhar muito a estabilização do tronco, Boa. mas não necessariamente, volto a dizer, vai ser específico para a necessidade que você tem no seu tronco. Então, o peso não está no método, e sim no profissional que te Profissional. acompanha. Vai ser sempre assim. Se você tiver um profissional de musculação que vai ter esse olhar para você único, que vai prescrever para você e não para todas as pessoas, aí sim você vai conseguir Eu uma costumo intervenção dizer que boa. métodos são técnicas e técnicas podem ser moldadas. E essas técnicas, elas têm que ser
se tornar refém da utilização Sim, dos profissionais perfeito. e não os profissionais se Reféns tornarem da reféns da Porque técnica ou do método. os métodos às vezes são Perfeito. limitados. Tem exercícios que a gente faz aqui, por exemplo, tem exercício que você faz na musculação, que se você fizer no Pilates, você fala, esse exercício é do Pilates. Só que quando você está na musculação, você vai lá, por exemplo, quando uma pessoa realiza uma prancha, para quem está aí do outro lado sabe que é uma prancha. Prancha é aquele exercício que você bota o braço no chão e fica ali todo retinho, sem manter, para contrair o abdômen, de forma que você não toca o seu quadril no chão. Esse exercício, por exemplo, quando você está ali no chão, você está fortalecendo o abdômen, está trazendo estabilidade para outras articulações do corpo. Se você fizer isso dentro de uma musculação, dentro de uma academia, ninguém vai falar, você está fazendo isso do Pilates. Por quê? A ideia é que as técnicas elas sejam a favor do profissional e não o profissional a favor do método. A gente não pode ficar como se fosse... Eu vejo que tem alguns profissionais que eles falam, não, eu só faço Pilates. Não, calma, você tem que oferecer o que o seu paciente precisa. Não, tem gente que realmente acaba como se fosse idolatrando alguns métodos. A gente tem que olhar, tá, o que a pessoa precisa, mas realmente trabalhando trazendo em termos de maior necessidade para a sua vida cotidiana, você ir para uma academia provavelmente vai te preparar muito mais para a vida, tá certo? Do que somente realizar caminhada ou somente para o Pilates. Até porque durante o envelhecimento, como o Gabriel falou aqui, você costuma perder massa muscular, que é a famosa sarcopenia. Então, se você perde massa muscular, se você realmente tem uma tendência maior a perder músculo, eu não estou falando só de você, qualquer pessoa, passou dos 30 anos, tem essa tendência. Então, se você, como tem essa tendência, a musculação ela vai na direção contrária. Ela vai tão na direção contrária que eu quero dar um exemplo. Lembra daqueles fisiculturistas que são extremamente fortes? Eles praticam o quê? Musculação. Obviamente, você vai treinar, você não vai ficar dessa forma. Até se você quiser. Até se você quiser, você não vai ficar dessa forma. Porque são anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos com uma dieta extremamente calórica, comendo. Só falta esses caras comerem a parede de tanto que eles comem, fora outras utilizações que eles podem até acabar fazendo de hormônios. Então, não necessariamente você vai ficar assim, de modo nenhum, tá? Mas eu dei só um exemplo para você entender que a musculação ela vai na direção contrária da sarcopenia. Ela vai, tem vários estudos de idosos que aumentam sua quantidade de massa magra, inclusive a gente tem diversos casos dos nossos alunos aqui que ganharam músculo, ou seja, ao contrário do que aconteceu com as pessoas da mesma idade que eles têm hoje, que com o passar dos meses, dos anos, foram perdendo músculos, eles ganharam. Então é isso. Então o treino para uma pessoa acima dos 60 anos tem que estar olhando para qualidade de vida. Não somente em viver mais, porque dá para você viver mais até mesmo remediando problemas, tomando remédio. Mas não necessariamente isso vai garantir que você viva mais e de fato viva com uma qualidade que te faça viver melhor. Então, essa foi a ideia do podcast de hoje. Eu acredito que deu para a gente trabalhar aqui diversos temas dentro dessa temática geral. Só deixando um gancho aqui para a galera, escreva aqui embaixo nos comentários os temas que vocês querem que a gente aborde, ou então traga pessoas para cá para a gente abordar, porque é muito bem importante. Nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro podcast, comemoração aos nossos 1.000 inscritos, nós falamos em maneira geral de especificidade, de como a gente pensa realmente um protocolo, mas de maneira específica, o que vocês querem saber? Poxa, Gabriel, Léo, eu tenho um problema de coração. Como é que a gente pode fazer? O Dá que pra vocês gente pensam dá em pra gente relação a fazer isso? temas mais específicos. Mas só pra gente não sair daqui com nenhuma dúvida, bora fazer um resumão? Então, caminhada, você orienta a pessoa a fazer a caminhada em que sentido? Se a pessoa, por exemplo, eu gosto muito de trazer a caminhada com aplicabilidade. De todos esses que a gente citou, é o mais fácil de realizar. Você bota um tênis e sai. Na verdade, até se você morar perto da praia, não precisa nem de tênis, até descalço você anda na areia. Então, eu queria que a gente fizesse só um resumão sobre caminhada. O que é que você tem a falar? Bem rápido, bate pronto. Agregar com os exercícios físicos. Agregar. Pronto. Então, caminhada é algo que você vai fazer independente se você faz pilates ou musculação. Sim. Bota isso na cabeça? Pode botar na cabeça. Pronto. Segunda pergunta. Pilates. O que é que você tem a falar do pilates? Técnica, método e técnica. Pronto. Mas para a pessoa que está do outro lado, para ela entender um pouquinho melhor quando ela fala de método e técnica, o que seria isso para a pessoa? Às vezes não serve para você, às vezes pode servir para você.
Pronto, se torna loteria quando você não faz um treino específico. Sempre vai ser assim. Então não vá para o Pilates acreditando que vai ser um Perfeito, milagre. perfeito. Tanto que tem gente que vai por recomendação de problema na coluna e continua sentindo. Por quê? Porque se o exercício não for específico para você, o método não vai resolver. A gente precisa realmente de exercícios específicos. Mas bora falar algo a favor do Pilates para não ficarem pensando que a gente também é contra o Pilates. O Pilates trabalha muito o centro de gravidade, o core, realmente, melhora a postura. Muitos idosos têm problema de coluna, ou seja, trabalha essa relação postura, Trabalho de alongamentos. alongamento é muito importante, porque idoso não tem muita mobilidade, Perfeito. pelas coisas que a gente já Isso, falou aqui. isso. Então, nada é. Eles têm essa natureza. No dia a Não, dia do praticante de Pilates, ele costuma fazer muito trabalho de sim, estabilização sim, de sim, tronco sim, e sim. muitos alongamentos. O único detalhe que a gente trouxe aqui é o seguinte: tem como fortalecer o seu tronco de modo específico, porque às vezes você tem uma escoliose. Então, de um lado você fortalece de uma forma e do outro às vezes tem que alongar. Esse é o detalhe que a gente está falando. E se você for Pilates de maneira generalista, fazer um exercício com uma turma que tem 2, 3, 4 pessoas, às vezes a Não vai intervenção vai ser ser específica direta para o para grupo, você. não vai ser Isso, específica para isso, isso. você, tá? Apesar de que dá para fazer o Pilates somente você e uma pessoa. Então, se o seu profissional tiver essa visão, incrível, ele vai Vamos para a resolver próxima. e vai trabalhar essa questão da especificidade. Então, bora lá. Musculação. O ideal, em uma realidade que todo É o mundo que vai tem. contemplar mais, É, o mais ideal na realidade de todos, do isso. global. Se for pensar de forma mais generalista, mas ainda assim, o ideal é ser específico, até mesmo na musculação. Não é Porque, simplesmente se matricular porque eu e falo, fazer qualquer vou coisa. apenas dar o justificativo. Porque eu falo o ideal? Porque a musculação está mais acessível. A musculação está mais acessível para quem não tem realmente condições de ir para o totalmente específico. Você fala no sentido financeiro, você fala em que Tanto sentido acessível? financeiro, tanto de senso comum, tanto do usual do dia a dia. Entendi. Você quis dizer o seguinte: a musculação você traz maior acessibilidade de assertividade. Sim, Se você perfeito. entrar na musculação, até se não for uma intervenção específica para você, que geralmente não é, você chega lá, o professor olha para você 5 minutos e bora lá, faz o seu treino. Ou até hoje o pessoal vai É. lá, até chat GPT, o pessoal sai criando um treino aí, que é inteligência artificial, para quem não sabe. Então o que acontece? Até se não for específico para você, provavelmente você vai conseguir desenvolver bastante força em membro inferior, que é importantíssimo para você, que é idoso, que precisa caminhar bem a sua vida toda. A caminhada é basal, é algo que você precisa no dia a dia. Então, se você tiver com fraqueza nas pernas, você não vai conseguir caminhar. Então, você não vai ganhar essa força na caminhada. É justamente se exercitando, realizando movimentos com peso, ou às vezes sem peso, mas com estratégias de força. Precisa de treino de força. Isso precisa ficar claro. Você precisa de treino de força. Como vai ser? Aí vem a especificidade que cada um vai ter o seu. Então, na musculação, a principal característica é o treino de força. Dá para fazer outros treinos, treinos de potência, dá para fazer, mas cada caso é um caso. E só para realmente a gente trazer para a literatura, o consenso global de geriatria mostra que o treino de força é o protocolo mais Perfeito. importante. Porque se a pessoa está com fraqueza, e esse é um cenário mais comum dentre as pessoas idosas, para que ela vai alongar? Alongar é importante, mas é o mais importante para esse idoso? Não, Não é. Ele continua com pouca mobilidade, só que se ele alonga, ele não vai ganhar força. O alongamento não vai trazer força, ele precisa realmente de força. O alongamento vai trazer ganho de músculo? no momento, Não não. vai, o alongamento não vai gerar ganho de músculo. Então, pessoal, esse foi o resumo aqui. Eu acho que ter feito esse resumo é bom Foi para perfeito, foi ficar perfeito. claro para todo mundo, porque como a gente discutiu muitos temas, em alguns momentos a gente deu muitos exemplos, as pessoas podem ficar um pouco confusas e não entender, mas o mais importante é o seguinte, esse é o nosso primeiro podcast, deixa aí um comentário do que você achou, tá certo? A gente pretende colocar ele em outras plataformas, até para você escutar no carro também, no Spotify, dentre outras plataformas também. Inicialmente a gente pensa em Spotify, como esse é o primeiro em comemoração, que ontem a gente comemorou 1.000 inscritos, a gente ainda não tem um planejamento, o mais importante é o quê? A gente está querendo agregar. A gente só abriu a câmera, não vai nem fazer edição, só vai subir esse vídeo no YouTube do jeito que você está assistindo agora. Então, para a gente é muito importante que você deixe seu feedback, porque nosso objetivo é agregar. Então, eu espero que essa conversa aqui, bem tranquila que a gente teve, te ajude
Vou me esforçar para na próxima semana trazer outros profissionais, ou quem sabe a gente traz alguma das nossas alunas para Sim, compartilhar a sua perfeito. experiência, a sua história, trazer outras pessoas também que são exemplos de atleta na terceira idade. Então a ideia é realmente trazer diversos temas que falam sobre a pessoa que tem acima de 60 anos. Então, se você se interessou e quiser se inscrever no nosso Instagram para acompanhar um pouco mais a nossa rotina dos atendimentos aqui, o Instagram é mais 60 oficial, pode procurar lá no Instagram, você pode colocar mais 60 oficial. Se você se interessou nesse canal aqui, que você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, compartilha este vídeo com alguém. Compartilhar, acho que é uma das funções mais importantes que Importantes. tem, porque você compartilha informação, informação não é para reter, ficar em uma pessoa só. Tem muitas pessoas que com certeza precisam escutar isso e não é brincadeira. Muita gente vai até para academia, treina, sua bastante, mas não está fazendo algo específico e pensa que vai ter um futuro bom. E às vezes, quando vai ver, se esforçou muito e acaba não tendo autonomia na terceira idade. Então, para que isso não aconteça, realmente compartilha essa informação com outras pessoas. E para finalizar aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: tem o meu Instagram, se você quiser dar uma olhadinha também no meu Instagram, lá eu posto algumas coisas sobre a empresa, do que vem acontecendo, posto também da minha vida pessoal, você pode procurar Léo Kiakarra, se escreve Leokia. Se você botar Léo Kia, já aparece geralmente, Léo Kiakarra, eu falei Leokiakarha. Pronto, como é o seu Instagram, Gabriel? Gabriel.fisiologista, lá a gente aborda todos os aspectos fisiológicos, também mostra estudo de caso, fala Isso, especificamente do interior do corpo humano em isso. relação ao exercício físico. Perfeito. Tô aí motivando o Gabriel, tá? A tá abrindo um canal no YouTube também aqui, dentro da Mais 60, para a gente estar postando conteúdos para o público da área de saúde. Então, se você é da área de saúde, cobra ele aí, porque cada um aqui a gente vai tocando um braço. É melhor cada um fazer uma coisa e a gente conseguir agregar tudo do que a gente tentar abraçar o mundo de uma vez só e não conseguir. Então, motiva ele aí, tá? Dá esse incentivo e agradecemos, pessoal de lá de casa, e como a gente costuma falar, tenha o Tenha o melhor melhor dia dia da da sua sua vida. vida.